Presidente, caros colegas, quais são os 3 estados mais quebrados do Brasil? Pergunta da prova, já que o vereador Bressan me chamou de professor, e é verdade, é o título que eu tenho. Quais são os 3 estados do Brasil mais quebrados? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Se fosse no setor privado, vereador Rossi, seria concordata. Eles estariam em concordata, antiga concordata, que hoje se chama recuperação judicial. Esses 3 estados que estão em concordata ou recuperação judicial buscam desesperadamente a recuperação fiscal. E é justo. Por isso que eu aqui, senhora presidente, em determinado momento, elogiei o governo federal por aquela proposta, lembra, vereadora Rose, que foi falado aqui, do alongamento, redução de juros, de dívida, em troca de investimento no ensino médio. Ponto. Ponto. Parabéns. Parabéns. Ou seja, seguindo a linha do vereador Cristiano Becker, a gente está aqui para contribuir. Eu acredito que, independente de partido, a gente tem que fazer as coisas melhorarem para os nossos netos. E, nesse sentido, o governador Romeu Zema, ele está recuperando o estado de Minas Gerais. E sabe o que ele faz, senhora presidente? Incentiva a venda de queijo de Minas. Incentiva justamente o pequeno produtor. Aqui nós temos que incentivar o produtor de morango. Aquele está vendendo na beira de estrada, legalize, ajuste, mas apoie, incentive e bote um selo de produto artesanal para que possa faturar. Então, esses 3 estados, eles estão numa luta para a recuperação fiscal muito grande. Só que não se recupera uma empresa, e falo isso com uma pequena experiência de 30 anos de consultor de empresas, aumentando preços. Imagina que é uma empresa de fazer óculos, e esse óculos custa R$500. Vamos recuperar a empresa? Vamos, põe 1.000. Não, põe 1.500. Vamos aumentando o preço do óculos. Vai chegar um momento que eu não vendo mais. E essa, vereador Bressan, é a ferramenta que me parece ser que o Estado do Rio Grande do Sul está adotando. Vamos aumentar o preço. Quando eu faço assim, o preço são os impostos. Impostos. E os impostos. Então, quando eu falo, e estou agora reverberando o meu discurso na tribuna, sobre a mão invisível do mercado e agora a mão invisível do governo, o que mais está sobrecarregando o poder de compra do brasileiro é aquilo que a gente não vê: transporte. A gente vê o produto, está aqui o produto. Mas quem que trouxe esse paletó para cá? Quem que trouxe essa gravata aqui para Caxias do Sul? A logística, que é o trem, o avião, o caminhão ou o navio, eles estão na capa da gaita, como diz o gaúcho. E a gente não vê isso. E eu tenho contato com muitos empresários do setor de transporte, e eles estão: professor Zanquim, nos ajude. Digo, até onde eu vou, eu sou um vereador, mas nós temos que trabalhar para que o Estado tenha uma gestão fiscal adequada. Por isso, eu estou torcendo, vereador, torcendo que esse programa do governo federal da renegociação dos juros seja efetivado e a gente invista no ensino médio. Parabéns, parabéns. Eu não sou daqueles que vou só criticar, aqui para mim não é Grenal, é diferente, mas também que a gente incentive quem está produzindo. Então, tomara que o pacote que o governador do estado vai apresentar hoje não seja um cavalo de Troia. Obrigado, senhora presidente.